Graça e paz do Senhor Jesus. Gravação hoje de Jeremias, capítulo 34. A situação era muito terrível naquele momento, nesse momento aqui da história. Nabucodonosor já havia sitiado não só Jerusalém, como todas as cidades ao redor. E o Senhor vai e fala a Zedequias, dizendo para que ele soubesse que a cidade tinha sido entregue nas mãos do rei da Babilônia e que ele a queimaria a fogo. Ele dá a ordem a Jeremias para que dissesse essas palavras a Zedequias. Mas ele diz assim: e tu, ó rei, não escaparás da mão dos babilônicos. Certamente você será preso e entregue na sua mão. Os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Deus já estava até avisando de que forma ele iria morrer. Em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais, porque eles tinham um ritual de queimar os corpos de reis e sacerdotes. Havia toda uma preparação para a queima dos corpos. Os reis que precederam a ti, assim também prantearão a ti, e te queimarão e te prantearão. Pois eu disse a palavra do Senhor. E o Zedequias, e Jeremias falou ao rei Zedequias todas essas palavras que Deus tinha pedido a ele que falasse. Nós vamos ver lá no capítulo 29, 39 de Jeremias, que o rei Zedequias encontrou-se realmente com o rei da Babilônia. Ele falou com ele, mas aí eu vou contar agora? Não, vou contar depois. Tá lá no capítulo 39, como que foi esse encontro. Foi bem terrível, viu? Depois eu conto, porque senão já vou antecipar o capítulo 39 e não dá certo. Quando o exército da rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades que restavam ainda de Judá, porque todas as outras já tinham sido destruídas, contra Laques e contra Azeca, as duas últimas cidades que foram destruídas, porque essas foram as que ficaram até o fim, entre as cidades de Judá. Elas sucumbiram também, mas elas foram as últimas a serem derrubadas. A palavra que veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, fosse hebreu ou fosse hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Havia uma lei em Israel, quando depois de 6 anos que alguém que tivesse sido vendido para pagar uma dívida e que fosse vendido como escravo, ele serviria aquele senhor por 6 anos. E depois de 6 anos, a lei, no 7º ano, mandava que eles fossem libertos. Mas a verdade é que eles não obedeciam essa lei, porque era mais lucrativo mantê-los como escravos, manter os escravos que eles tinham. Então eles não obedeciam essa lei, assim como não obedeciam também a lei do 7º ano, que era do descanso da terra. Muitas coisas eles prometiam ao Senhor que fariam, mas acabavam não fazendo. Como o momento aqui era de muito desespero, eles estavam muito em aperto, porque o rei da Babilônia estava cercando toda a cidade, eles obedeceram. E aí todos despediram os servos em liberdade e os soltaram. Mas houve um momento em que o rei da Babilônia
parou de cercar Jerusalém. Por algum motivo, ele deu um descanso para eles. E nesse descanso que eles tiveram, eles se arrependeram. Ah, não compensava, né? Ah, eu vou deixar meu servo embora? Tava tão gostoso ele me servindo de graça, como escravo. Para que eu vou deixar ele embora? Sabe? Muitos reis da terra fazem isso ainda hoje. Escravizam seu povo. Fazem com que seu povo trabalhe para eles, sem lhes pagar o devido salário, sem dar a eles o que eles merecem, o sustento, a dignidade. Muitos ainda subjugam o seu povo com fome, com miséria, com dor, com prisão, porque o homem tem essa tendência de querer dominar, de querer estar por cima e pisar no que está embaixo, no que é seu servo, do que está subjugado a ele. E não era diferente naquele tempo. E diz que depois de um tempo, eles se arrependeram, porque daí ficaram mais liberadinhos, né? O rei da Babilônia deu um descanso, eles acharam que ia ficar tudo bem e falaram, não, vamos voltar nossos escravos aqui e não vamos dar liberdade para eles, não. Eles dizem assim, fizeram voltar seus servos e servas, versículo 11, que haviam libertado e os sujeitaram. Aí veio a palavra do Senhor através de Jeremias de novo, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu fiz aliança com os vossos pais no dia que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, no fim de 7 anos, cada um vai libertar seu irmão hebreu, que foi vendido para você. E se ele te serviu por 6 anos, você vai despedi-lo livre. Mas os seus pais, os vossos pais, não me ouviram e nem inclinaram seus ouvidos para me obedecer. E vocês hoje tinham se arrependido. E vocês fizeram o que era reto aos meus olhos, dando liberdade cada um ao seu próximo. E vocês fizeram isso e diante de mim vocês fizeram uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Sabe onde que eles juraram que libertariam os escravos deles? Na casa, na presença do Senhor, na casa do Senhor. Mudastes, porém, mudaram de ideia, profanaram o meu nome, fizeram voltar cada um a ser seu servo e cada um a sua serva, os quais vocês já tinham despedido em liberdade, conforme a vontade deles, e vocês os sujeitaram para que eles se fizessem novamente seus servos e suas servas. Por isso, portanto, porque vocês fizeram isso, me desobedeceram, prometeram que iam libertar, que iam fazer o que está escrito na lei e vocês não fizeram, vocês não me ouviram, diz o Senhor, para apregoar a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, pois agora eu, o Senhor, vou apregoar a liberdade para vocês, para a espada, liberdade para a pestilência e para a fome. É para lá que vocês vão. Para a espada, para a peste e para a fome. E eu farei com que vocês sejam um espanto diante de todos os reis da terra. Entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram a minha aliança, que fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio de suas porções. Essa parte aqui eu vou explicar o que acontecia. Quando fazia-se um pacto, eles pegavam um cordeiro, cortavam no meio, separavam as partes e as pessoas que fizeram o pacto, o juramento, passavam pelo meio daquele bezerro, entre as 2 partes do bezerro, significando o seguinte, que eu morra como esse bezerro aqui, ó, se eu não cumprir o que eu tô falando, se eu não cumprir o pacto que eu tô fazendo com o Senhor, na presença do Senhor.
Quando Deus fez um pacto conosco, Ele fez um pacto de sangue. Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. E nós temos, e Ele nos pede, que nós também temos que morrer para nós mesmos e viver para Ele. Se nós quebrarmos o pacto que nós aceitamos para as nossas vidas, nós vamos ter que arcar com as consequências das nossas decisões. E ele diz assim: por causa disso eu vou entregá-los nas mãos dos seus inimigos. Sabe quem é o nosso inimigo? É o diabo. Ele já foi derrotado. Deus tem ele no controle, no comando. E ele pode segurá-lo para que ele não venha contra a sua vida. Mas quando você quebra o pacto, Deus permite que o inimigo que quer te destruir, te destrua. Simples assim. Você quebrou o pacto. Deus já cumpriu a parte dele no pacto. O bezerro ou o cordeiro já foi morto. E agora ficou a sua parte para ser cumprida. Que a parte que o Senhor nos pede é que da mesma forma que o Senhor morreu pelos nossos pecados, que nós também morramos para os nossos pecados. Nós temos que fazer isso diariamente, porque o pecado, ele está em nós, ele habita em nós. E nós temos que todo dia acordar de manhã e dizer: pecado, eu te subjugo debaixo da palavra do Senhor. E continua, ele diz assim: entregarei vocês na mão daqueles que procuram a sua morte. Sabe quem procura a sua morte? Quem quer roubar, matar e destruir você? Você sabe quem é, eu nem vou falar. E os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Olha que coisa horrível. E até o rei Zedequias, porque o Zedequias aqui numa dessa tinha desobedecido também, né? O rei de Judá e seus príncipes, eu vou entregar na mão dos inimigos deles e nas mãos dos que procuram a morte deles, a saber, na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Olha, o rei da Babilônia já tinha ido embora, já tinha deixado eles livres, porque o Senhor tinha o domínio sobre o rei da Babilônia. O Senhor é que estava no comando. E ele já tinha se retirado, mas Deus falou: vou fazer ele voltar, vou fazer ele voltar, porque vocês fizeram um pacto comigo e não cumpriram, não deixaram os hebreus que vocês tinham como escravos livres. Com o perdão que você perdoar, meu amado, você será perdoado. O mesmo perdão. Você não quer perdoar? Dura decisão essa sua. Ah, eu não sou Deus para perdoar, não é mesmo? Mas você tem que se oferecer como um canal para que Deus atue em você e perdoe através de você, por meio de você, como um canal de bênção. Só Deus pode perdoar os pecados, mas você tem que se oferecer na presença do Senhor como sacrifício vivo, dizendo: Senhor, o Senhor viu o que essa pessoa fez comigo, mas mesmo assim eu a perdoo de todo o coração. Quantas pessoas estão presas às outras por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa do ódio que sentem por outras pessoas, que eles não conseguem e não querem perdoar. Aqui era uma questão de perdão. A palavra aqui era perdão. Perdoem, deixa eles irem, já pagaram a dívida, limpa, dá linha, vai embora, vai viver sua vida. Mas não, não, né, tá dando lucro pra mim, né, por que eu vou deixar embora, né, por que eu vou deixar partir? Fica aqui, vou reter você mais um pouquinho, para trabalhar pra mim, para me dar mais lucro. Lucro, essa palavra, ela leva muita gente para baixo, para o inferno. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e eu farei os babilônios voltarem a essa cidade. E eles pelejarão contra ela, tomarão, a queimarão a fogo.
e as cidades de Judá eu porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Você quer ser uma cidade desolada, queimada, destruída? Faça como esses nossos irmãos hebreus aqui. Prometa uma coisa para Deus e depois não cumpra. Promete que você vai libertar, que você vai perdoar e depois você não perdoa. Promete que você não vai voltar para o pecado, depois você volta. Faz tudo errado, faz tudo ao contrário. Diante do bezerro, diante do cordeiro que foi morto, faça promessas e depois não cumpra. E você vai ver que vai ter preço, que vai ter um alto preço. Custou caro para aquele povo. Deus poderia ter libertado eles dos babilônicos. O rei da Babilônia já tinha se despedido, já tinha ido embora com seu exército. Eles estavam livres, mas no momento que eles sentiram uma certa liberdade, que eles se sentiram um pouquinho confortáveis e confiantes, deixaram de cumprir o pacto que haviam feito diante do cordeiro que tinha sido morto. Passaram no meio do cordeiro, jurando fidelidade. Era uma promessa quebrada, mais uma vez, por homens. Nunca por Deus, por homens. Porque o Senhor é fiel até o fim. Amém? Que nós possamos aprender com esse capítulo como nós temos aprendido com todos os outros capítulos de Jeremias que a gente tem visto. Pelo menos eu estou aprendendo bastante. Não sei de você, eu espero que eu esteja podendo te ajudar a abrir os teus olhos e ver, e notar, e perceber quão séria é essa palavra. E quão profundas são as raízes do pecado que nos aprisionam, que nos condenam, que nos levam para a morte. Vamos nos levantar, vamos compreender e vamos lutar contra tudo que não se chama palavra de Deus, contra tudo que se posiciona contra Deus nessa terra. Amém? Passei do meu tempo de novo. Eu tenho tentado falar 10 minutinhos e nunca consigo. Gente, um abraço em Cristo Jesus.